No texto que nós estamos vendo aqui em Romanos, nós vemos que Paulo está pregando uma mensagem para uma época de um tempo difícil. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele começa dizendo que Deus não poupou nem o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Então, como nos não dará também com ele todas as coisas? Existiu uma época de tamanha perseguição em que a vida dos cristãos não valia nada, né? Hoje em dia você tem várias religiões e tem o respeito entre elas. Você imagine se todas essas religiões fossem de fato contra o Evangelho de Cristo, contra, de uma forma, a tirar a vida dos cristãos. Com certeza estaríamos tendo pastores pregando uma mensagem semelhante a essa aqui de Paulo. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Como Paulo mesmo cita, espetáculo a homem e a anjos, né? Homens cerrados ao meio, cristãos sendo mortos, os anjos do outro lado da vida vendo isso, e nesse lado da vida os homens comemorando a morte dos cristãos. Aí eu pergunto para você, onde fica o evangelho da prosperidade? De que você tem que ter tudo? Se nós estamos nos encaminhando para cada tempo mais difíceis. Aqui você vê que tudo termina como inicia. Eram tempos difíceis porque o cristianismo estava crescendo. E quando cresce, o diabo vai tentar o quê? Massacrá-lo, desestimulá-lo. E aí o evangelho cresce. E o que os homens fazem com esse evangelho? Transtornam esse evangelho para que ele novamente caia em descrédito. E quando ele cai em descrédito, o diabo tenta novamente destruir o evangelho. E não importa a perseguição que ele tenha que fazer, se ele viu uma possibilidade de vez destruir o evangelho, ele vai fazer. Enquanto aqui brotava a esperança no coração do homem, muita gente temia entrar e fazer parte do cristianismo, né? Aí depois o cristianismo se torna algo até conveniente para muitas pessoas. A Bíblia diz que os ídolos são vaidades, ou seja, muita gente ela se refugia em religiões por vaidade. Ela tem aquela religião por vaidade, porque ela pode tirar algum proveito ali. O evangelho proposto por Paulo, o único proveito que você poderia tirar era na vida eterna. Aqui não havia, nessa época, proveito nenhum para que se tornava cristão. Se tornar cristão aqui significava ser, por amor de Cristo, entregue à morte todo dia. Então, hoje em dia, a gente vê essa palhaçada, eu fui crente, por que eu deixei de ser crente? O que eu vi na igreja que me fez parar de ser cristão? Eu voltei para a ciência. Você vê toda essa bobeira? Podemos chamar os tempos de hoje de crente Nutella, né? Como diz aí o mundo. Muito sensíveis, não pode falar nada. Não pode falar que a roupa não está testemunhando que ele é cristão. Não pode falar que o piercing, que a tatuagem não testemunha que ele é cristão. Não estou falando de pessoas que já têm tatuagem.
Eu estou falando de pessoas que querem estar na igreja, mas querem continuar vivendo no mundo. Ah, mas o que importa para Deus é o meu coração. Isso não é verdade. O testemunho também é importante. Testemunhar a Cristo com a sua vida também é importante, não é só o coração, né? Paulo ensina muito sobre isso. O testemunho de vida é muito importante. A verdade que você carrega é muito importante. A preocupação com os mais fracos na fé é muito importante. Então, esse papo de o coração é sempre o homem tentando de alguma forma manter a sua vontade acima da vontade de Deus. Isso é fato. O cristão, ele tem que estar disposto a pular no barco quando ele vê que aquele barco já não tem Deus ali. O que nos espera é simplesmente isso. Você vê ali um grande pregador. E ali o cara está pregando muito bem. E a vida toda ele passou pregando. Daqui a pouco ele começa a dizer que ele é Cristo. Você vai ter que pular do barco. Já não importa mais o que ele pregou. Ele está entrando numa área, numa zona que não tem nada a ver com o Evangelho. Foi por isso que Paulo disse, se ainda eu, ou até um anjo, pregar um evangelho diferente do que já foi anunciado, considere maldito. Considere anátema. Tem gente que acha que o pastor lá, ele está pregando, ele vai dar conta disso a Deus. Paulo não ensinava isso. Ele ensina, os impuros na fé são esses, avarentos, mentirosos, trapaceiros, que se dizem cristãos, mas fazem tudo isso. Esses são os impuros da fé que eu vos aconselho que nem sequer compartilhem uma refeição. Compartilhar uma refeição na época do povo judaico era aceitar aquela pessoa no meio da fé deles. Quando Paulo viu que Pedro estava fazendo isso, né? Enquanto estava no meio das pessoas que eram incircuncisas, Paulo comia, conversava, bebia. Quando chegou o pessoal da circuncisão, ele dissimulou e junto com ele os demais irmãos que deveriam ter repreendido se de fato fossem sinceros, mas talvez temeram a posição de Pedro, porque Pedro andou com Jesus e tudo isso, tudo mais. E Paulo viu que ele se tornou repreensível e lhe repreendeu. Como você, sendo judeu, vive como gentio e quer ensinar os gentios a viver como judeu? Ali tem muita coisa que Paulo está tratando. Quando Pedro tem aquela visão dos alimentos descendo do céu, Deus estava dizendo literalmente, acabou esse negócio de separação entre você sendo judeu não poder compartilhar uma refeição com um samaritano. Acabou isso, o evangelho ele quebra esses protocolos, ele quebra essas barreiras. Foi exatamente por isso que aquele homem perguntou, quem é o meu próximo? Porque Jesus estava ensinando algo e aquele homem queria saber se o próximo que Jesus estava falando era pessoa da religião dele ou de fora da religião dele. Pessoa do judaísmo ou de fora. E Jesus estava dizendo que o amor ao próximo não tem nada a ver com estar dentro ou fora de uma religião. Amor é amor. Então ele usa a parábola do bom samaritano para mostrar a falta de amor de pessoas que estão na igreja com o amor que há entre pessoas que nem sequer têm uma religião, para vergonha dos religiosos. Para vergonha dos religiosos. Olha como é que você vê que Deus é tão lindo que até o ateu consegue reconhecer que essa atitude de Jesus é algo genial. Até o ateu consegue entender. Por quê? Porque se espera amor. Contra a verdade não existe argumentos. O ateu poderia dizer assim, quer dizer que o cristão não precisa socorrer o próximo. Quer dizer que o cristão está isento disso porque tem seu compromisso com a igreja. Jesus mostrou
a atitude errada da igreja, das pessoas da igreja que não socorrem, que fecham o seu coração, que estão mais preocupadas em... Porque você tem que entender que existem coisas que o ser humano vai preenchendo com satisfação de coração. Eu fui para minha igreja, estou renovado. E o dia a dia todo o cara fica vivendo a vida toda errada. Aí quando chega na hora do culto, o fato de Deus o encher da presença dele é sinal de que Deus está mostrando, esse aqui é o caminho certo, meu filho. Está ensinando com paciência. Esse aqui é o caminho certo. Você volta para cá. Mas isso não significa que ele quer que você fique aí, sempre fazendo essa volta na vida. Porque senão você vai ficar igual o povo de Israel, circulando no deserto, circulando. Deus ele vai te alimentar, ele vai fazer água, vai trazer momentos de felicidade. Mas você vai ficar sem entender o motivo. Quando você entende o que é fé, quando você entende o motivo, que não é porque você é cristão que você não vai passar por adversidade, não é porque porque você é cristão que não vai haver doenças, que não vai haver lutas, que não vai haver... Não, pelo contrário, quando você entender que não importa as lutas, porque aqui, nesse evangelho aqui, em Romanos, aqui está nas máximas. Não era nenhuma doença que te matava, era um homem que vinha e enfiava uma espada em você, simplesmente por você ser cristão. Aqui estão as máximas, os máximos desafios do evangelho. E você não quer lidar nem com uma doença temporária, um problema temporário, uma situação de desemprego. Você já joga tudo para o alto. E o Evangelho de Cristo, não. A fé, ela é independente das circunstâncias. Ela é alicerçada na rocha. Vem tempestades, vem tudo, mas fica firme. Porque o teu tesouro é Cristo. Onde estiver o teu tesouro, ele estará no seu coração. Aquele que te sustenta é Ele. As demais coisas já não importam. Tem gente que se o marido chegar e falar assim, você está muito feia, a pessoa entra naquele mundo de depressão e fica naquilo como se aquela palavra fosse a coisa mais importante da vida. Não importa quem você é. Não importa. Cristo é mais importante. Tem gente que quer ter uma beleza, olha a beleza do outro. Eu queria ser aquela pessoa. Eu queria ter aquela beleza. Eu posso dizer até que aquela pessoa pode ser boa pessoa. Ela além de ser bonita, às vezes é uma pessoa realmente de fé, às vezes é uma pessoa que tem um talento, às vezes não precisa ser uma pessoa bonita que não tem talento nenhum, como as pessoas usam essa desculpa, que não tem humildade nenhuma. Não existem pessoas bonitas que têm humildade, mas eu não quero ser elas. Eu não nasci para ser elas. Eu nasci para ser eu. Eu nasci para ser cristão. Eu nasci para ser temente a Deus, independente da circunstância. Independente de que você não vai realizar todos os seus sonhos na vida. Deus não vai realizar todos os seus sonhos. Pode ser que sim. Alguns sonhos podem ser realizados, ou talvez todos, mas pode ser que não. Ele não vai realizar todos os sonhos da vida de todo cristão. Porque existem muitas coisas escondidas no coração do homem que vão, consequentemente, afastá-lo de Deus se Deus começar a realizar todos os seus sonhos. Então, Deus, conhecedor de tudo, da tua estrutura, de tudo que você mesmo às vezes nem conhece, Ele tem um plano traçado, não que você diga, nasci para ser assim, não. Ele tem um plano para te salvar sempre. Ele tem um plano para te ajudar sempre, para te amparar sempre. Quando você está desanimado na caverna, Ele tem um plano para te tirar da caverna. Porque o Espírito Santo intercede por você. Ele clama. Ele é ouvido por Deus. Ele luta. E não para de lutar. O diabo não para de lutar e o Espírito Santo também não para de guerrear, em te ajudar, em orar, em buscar. Ele é um consolador. Jesus disse, não vos deixarei só.
ele viu que essa geração, ele viu que a humanidade experimentou isso, ele viu que a humanidade não tem condições. Você imagina, se tem o Espírito Santo guerreando por nós, lutando, olha como é que vive a maioria dos cristãos derrotados. Você imagina sem o Espírito Santo? Será que existiria fé? Não vos deixarei órfão, não vos deixarei sem um consolador, não vos deixarei sem um intercessor, não vos deixarei sem um fortalecedor, não vos deixarei sem alguém que nutre você, sem alguém que gera o arrependimento. Você imagina se Jesus não nos amasse a ponto de entender isso? Então, que tipo de pessoa convém que sejamos? A gente aceita muita coisa. Nós estamos na era da informação e é uma era que não se pode aceitar mais certas coisas. Você tem ali o cara que vai assumir a presidência do seu país, o cara que vai assumir uma área no poder, e você sabe que aquela pessoa precisa respeitar o povo, precisa respeitar as leis, precisa respeitar a verdade. Mas o que nós vemos é que ultrapassam a lei, fazem crimes, se juntam de uma forma tão tremenda que não consegue se haver punição. Qual é a consequência? A educação não cresce, a segurança pública não se desenvolve, o trabalhador tem os seus direitos destruídos, o dinheiro é o Deus deles. Você precisa ser consciente. Eu tenho, vamos supor, você tem o seu pastor da sua igreja. Ele é um cara que tem 20, 30 anos de pregação, lindas pregações, ajudou muitas pessoas. Daqui a pouco ele começa a fazer umas pregações esquisitas. Ele começa a ir contra o evangelho. Não que você desconsidere tudo que ele fez. Não é questão de desconsideração, é que ele se tornou repreensível, está em decadência, possivelmente está em pecado, está vivendo uma vida errada. Ele está em decadência, ou está louco, mas está em decadência. Aí eu vou cruzar os meus braços e vou deixar aquela decadência seguir em frente, ou eu vou enfrentar os seus argumentos? Quem é mais amigo da gente, Jesus ou o teu pastor? Quem é o nosso pastor? E o pastor tem que aceitar ser desafiado. Se você é um pastor de Deus, a Bíblia diz que se você é um obreiro, você tem que dar conta da sua fé, você tem que saber defender a sua fé. Eu sou daqueles que manda vir, pode vir aqui conversar comigo. Pode vir. Qual é o que você tem de falar ao meu respeito? Vamos colocar em pratos limpos. Eu te desafio. Ah, mas você está pedindo dinheiro, isso? Um homem de Deus não iria por esse caminho. E se fosse, se arrependeria. Né? Lembra lá de Davi? Fira-me o justo. Será isso como azeite que desce sobre a barba de Arão. O Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, seguir o exemplo de Davi é entender que não importa de onde vem a repreensão. Certa vez um homem atirava pedra em Davi. E o centurião de Davi disse assim: quer que eu arranque a cabeça dele fora? Negativo. Não faça isso. Talvez Deus tenha enviado ele para fazer isso. Talvez eu tenha cometido algum erro. E aquele homem tinha um pensamento sobre Davi de injustiças. Por isso ele estava fazendo aquilo. E Davi não usou do seu poder para massacrar quem já estava massacrado. Né? É o que acontece hoje. Sou um pastor, aí só porque eu estou na mídia, o cara fala uma grosseria para mim, eu vou processar ele? Jesus disse: chamaram de Beelzebul o dono da casa, e quanto mais seus criados. A maior atitude de amor é essa. Vamos conversar aqui, vem cá. Não quero seu dinheiro não, meu amigo. Eu não quero seu dinheiro não. Eu só quero que você saiba
Você não precisa se retratar em público, não. Que eu não sou aquilo que você está dizendo. Mas e quando eu sou aquilo que a pessoa está dizendo? Quem é o profeta nessa hora? E quando aquele argumento está repleto de razão e as pessoas estão vendo, quem é o profeta? O religioso ou o bom samaritano? Quem é o profeta? É isso que nós temos que... E comparando com a política, nós não podemos colocar... eu não vou dizer assim, o evangélico quer botar um pastor lá dentro daquilo lá. E nós vemos uma vergonha estampada, um monte de pastores envolvidos em corrupção. Quando chegam lá, eles tomam um cafezinho na casa do político, aí conhece os netos, aí conhece a família e depois fica cheio de zelo. Ah, eu não posso fazer isso porque a família dele é uma família tão boa. Sinceramente, eu sou mais amigo de Jesus do que desses homens. Aperta a minha mão. Ah, meu amigo, fui na tua casa, tomei um café. Não é por isso que vai ser aliviado, não. O homem de Deus, ele respeita, mas olha, não pense em você porque eu conheço a tua família, que você vai entrar e vai mudar o meu caráter, não. Conheço a tua família, te respeito porque eu acho que você é isso. É uma pessoa de respeito. Se vacilou, pague seu vacilo aí. A única coisa que eu posso fazer, eu posso até te ajudar. Posso até pagar um advogado, que eu quero ver sua mudança. Mas se eu ver que o cara está na pilantragem, o que eu posso fazer por ele? A não ser negá-lo, bani-lo. Não vai deixar de ser meu amigo porque está caído, mas tem que querer mudar. Tem que haver um desejo. Aí o cara se levanta e faz a mesma coisa. Não que você vai renegar os seus amigos, não é isso. Você sabe muito bem como é que funciona a vida. Você tem um amigo hoje que ele comete um crime. Ele não vai deixar de ser seu amigo. Você não vai deixar de visitá-lo na cadeia. O que acontece é que você não pode, na hora de votar lá, fazer votações, porque o amigo, esse é teu amigo, que é amigo de não sei quem, que é amigo de não sei quem outro, e você vai nesse esquema. Então, que nós precisamos ser amigos da verdade. Não importa quem está no poder, desde que ele respeite as leis, desde que ele não busque os seus próprios interesses na lei, desde que ele pense no povo, porque ele está ali para fazer o que ele é obrigado. Não é bom, não é mérito nenhum fazer o correto quando você está ali para fazer aquilo. Mas ainda assim é honrado aquele que honra o seu mandato, se torna honrado. Ah, mas foi Deus que levantou ele para estar ali. Opa, então você quer me dizer que Hitler também foi Deus que quis que Hitler estivesse lá. Não confunda a vontade real com vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus deixou o rei Saul reinar antes de Davi, porque o rei Saul foi escolhido pelo mundo, pelos homens. Mas a vontade real de Deus era Davi. E se você comparar os dois reinados, você vai ver. O Saul tinha muitos atributos, mas não era um homem fiel a Deus. Fidelidade, você pode ter um homem lá na política que não seja cristão, mas ele é fiel à verdade. Ele é fiel, por quê? Porque ele tem os atributos. Você vê na história do povo judeu ali, a lista de Schindler, filme conhecido. O Schindler, ele não conhecia Deus, ele queria se aproveitar da oportunidade de fazer talheres e pratos com a mão de obra barata da guerra dos judeus que estavam sendo massacrados ali. Mas Deus mudou o coração dele na história e ele acabou sendo um abençoador. Então, às vezes, a pessoa está num lugar, sim, todo errado, Deus pode mudar. E eu vou te falar uma coisa, se você tem um presidente hoje aí que é corrupto, que se ele mudar, vai ser difícil mudar, porque tem toda uma corja corrupta. Mas se ele for corajoso e mudar, não vai ter ninguém que vai dizer que esse cara está errado. Se está todo mundo dizendo que está errado, é porque tem alguma coisa errada sim. Porque não tem como você argumentar contra a verdade. É igual a igreja. Você tem lá o Bispo Macedo, você tem esses caras aí fazendo o que quer com o evangelho. Não tem como você argumentar contra a verdade, se eles estivessem pregando a verdade.
Mas quando eles não pregam a verdade, eles se tornam repreensíveis. Ou a gente vai aceitar o evangelho de qualquer maneira, ou a gente vai brigar por ele. Tem gente que fala, você não tem nada a ver. Tenho sim, porque eu fui chamado para defender o evangelho, assim como todo cristão. Ele foi chamado por Deus. Ninguém se mete nesse caminho. Ele foi chamado para defender o evangelho. Vai pregar outra religião, filho. Porque se você for pregar outra religião, ninguém vai ligar para você. Mas se você pegar o evangelho e tentar fazer o que você quiser dele, vai ter os defensores. Porque as pessoas estão achando assim, a tua igreja, a tua fé é diferente da minha. Não, há uma só fé, um só espírito. Eles têm que ter concordância. É só um espírito entre a igreja. Ou há concordância ou há mentira aí. Falais todos a mesma coisa, foi o que Paulo disse. Havia conflitos, então, entre numa sintonia, porque o Espírito Santo é um só, alguém está errado. Existe alguém errado aí, existe uma massa errada aí. O Espírito Santo é um só. Tem muitas seitas aí que se dizem que é de igreja que não tem nada a ver, que não tem o Espírito Santo. E por que elas existem? Porque os ídolos são vaidades. Sempre tem um interesse escuso por trás. Diferenciação. Todo mundo que quer diferenciação é porque quer carregar rebanho dos outros. Não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Lembre-se disso. O Senhor é Jesus. Ele é a verdade. Está na Bíblia. Quando Paulo chega numa certa cidade, tinha ali mestres, Emineu e Fileto. Paulo não falou na cara, Emineu e Fileto, igreja, ouça, estão corrompendo a fé, eles estão dizendo que a ressurreição já aconteceu, estão pregando uma mentira. Satanás colocou no coração deles aquela mentira quando eles pensaram em usar o evangelho de forma inadequada. Quando o cara pensa assim, agora eu sou conhecedor da teologia, posso abrir minha própria igreja e conduzir da forma que eu quero, vou ganhar muito dinheiro. Acabou, você está fora, você é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está pregando contra a verdade, conhecendo a verdade. O diabo arrebatou a semente do seu coração. Isso não é natural. Foi como aquele mágico, ele faz, né? Ele faz. No momento que ele viu Pedro batendo com o Espírito Santo, ele quis comprar o dom. Pedro repreendeu ele na hora. Quando ele via Filipe fazendo milagre, nem espertou, porque talvez ele, pela mágica, poderia enganar as pessoas. Mas quando ele viu o batismo do Espírito Santo, ele ficou doido. O diabo entrou no coração dele, querendo usar um dom de Deus. E se Pedro não fosse um homem de Deus? Me dá tanto que eu te ensino, me dá tanto. Né? Não sei nem se seria capaz de ensinar. Então, defender o evangelho é isso. Defender o evangelho é defender de acordo com as sagradas escrituras. É preciso dele ser defendido. Às vezes você precisa chegar para uma pessoa que você até considera como um grande pregador e dizer, você está errado. Você está indo pelo caminho errado, você está pregando uma mentira. Aqui a gente não está falando de erros humanos, tá, galera? Coisas que você comete na vida, né? Porque tem gente que já caiu em adultério, tem gente que já errou em vários, tem gente que não caiu em adultério, mas não larga a pornografia na internet, que dá no mesmo. É até pior, porque às vezes o cara que caiu no adultério realmente cumpriu o desejo da carne, largou e parou, aí o cara a vida toda no caminho errado, o que vai adiantar? Aí vai lá e tenta tirar o argueiro do olho do irmão, havendo uma trave no olho dele. Entende o que Jesus está dizendo? Quando a gente está querendo muito tirar o argueiro do olho de alguém, é porque existe uma trave no nosso. A palavra de Deus não pode ser usada dessa forma. A palavra de Deus é para redarguir, corrigir. O intuito dela não é o ódio. Não é porque eu repreendo o Bispo Macedo, que eu repreendo líderes da Igreja Universal, da Igreja Mundial e outros que eu os odeio. Eu odeio a mentira que eles pregam. Eu não odeio os irmãos daquela igreja. Aí fica um monte de gente dizendo, os iurdiotas. Isso é o que o diabo querendo colocar raiz de amargura dentro do seu coração. Eles podem ter pouco conhecimento da Bíblia, que não são todos que têm pouco,
mas podem conhecer muito de oração, de humildade. E eles também são os filhos de Deus. Você tem 5 filhos, tenho certeza que você tem um filho que é mais inteligente, um outro que é um pouco mais estúpido, um outro que é mais ignorante acerca de coisas, um outro que é mais agressivo, um outro que é mais calmo. O reino de Deus é assim, repleto de filhos com temperamentos, com atitudes, com mentalidade diferente. Esse é o reino de Deus. Né? Eu não sou um pregador preocupado com detalhes, preocupado em ganhar as almas, tentando o máximo melhorar a minha forma de falar. Não, eu não nasci num lar de estudo, eu não nasci capacitado em falar bonito. Eu não me capacitei para falar bonito, nem quero. E nem preciso. O poder não está nas minhas palavras, está na verdade, está na Bíblia. A Bíblia é o poder máximo. Que ele cresça sempre e que eu diminua. Eu não acabo a pregação e vou lá olhar quantos joinhas tem, quantos comentários tem. Eu respondo quando eu quero responder. Às vezes eu respondo da mesma medida da ignorância da pessoa também, que eu também não sei tolerar muita coisa, né? Não sou obrigado a tolerar muita coisa, eu não sou Jesus. Mas às vezes tem gente que ultrapassa certas barreiras. Então eu respondo à altura, desde que também não haja uma ofensa, né, que possa manchar a nossa santificação, a nossa santidade. Então, gente, às vezes eu levo mais para o lado da brincadeira quando me ofende. Sabe por quê? O que são as ofensas? O que são as palavras? O que são as palavras? Por que eu vou me entristecer por causa de uma palavra? Não tem necessidade. Tem gente brigando, às vezes olhou para a cara do outro e já está brigando. Um outro falou isso, falou aquilo, gerou ódio. Eu discuto política muito com as pessoas, mas nunca chega o ódio no meu coração. Ódio, eu te odeio porque você pensa diferente. Não. Eu não te odeio porque você pensa diferente. Você tem o direito de pensar diferente. Eu te amo, ainda que você pense diferente, mas eu não vou amar a tua ideia. Eu não vou concordar com a tua ideia e vou até onde for para poder tentar chegar à verdade. Se você estiver com a verdade, eu tenho que me submeter a ela. A verdade joga por terra os argumentos. O tempo mostra a verdade. Então, eu tenho que ficar com a verdade. Eu não posso defender o político porque eu gostei dele, porque eu gosto de algumas ideologias dele e ver o cara fazendo o que está fazendo com o povo brasileiro. Eu não posso defendê-lo mais. Chega um ponto... E aí tem gente que chega um ponto que abaixa as armas e não luta contra. Sabe? Não há vergonha nenhuma. Não há vergonha nenhuma em reconhecer que estava errado. Não há vergonha nenhuma em reconhecer que confiou em pessoas erradas. Porque na história da política do nosso país, nossos antepassados confiaram também. Não foram tão trouxas como os de hoje. Porque se você vê a linguagem de Collor, com certeza se ele viesse hoje tinha 90 e poucos % de aprovação. Aquela linguagem sadia, saudável, de quem sabe maquinar, de quem sabe esconder a maldade. Tipo papo de bandido. Vai lá, maluco, tá tudo bem. E quando você vira as costas, pode quebrar. Essa linguagem da favela, eu sei muito bem que morei em favela, eu sei como é que é isso. Esse tá tudo bem, não tá nada bem. Eu quero a última chance. Aí dá a última chance pra ele. O cara vem com um porrete escrito última chance. Dá a última chance pra ele, já que ele quer tanto. Não é assim que é a linguagem? O pai do Collor foi o único cara que puxou uma arma dentro da Câmara lá dos deputados e matou. Foi atirar no seu adversário, seu inimigo, e matou um inocente. Né? Então vamos estudar,
Vamos voltar um pouquinho ao passado para a gente entender o presente, para a gente preparar o futuro. Como é que posso apoiar a gente assim? Não tem como. E ali você tem um embate da geração Coca-Cola, uma geração que passou por isso, mesmo sendo menino. Tem aquela geração que viveu aquilo mesmo, que foi paz naquela época, que enfrentou tudo aquilo, que foi enganado. E você tem uma geração hoje que não está nem aí para nada, só quer saber daqui para frente, não olha para trás, não sabe quem é quem, briga porque não sabe nem por que está brigando, luta e tem os seus argumentos jogados por terra e não está nem aí. O que importa é a minha ideologia, o que importa é que eu fui lá e falei mesmo. E assim, os nossos hospitais estão cada dia pior. São hospitais de guerra. Chega para operar a perna, daqui a pouco eles vão meter um machado, porque não tem nada para operar e também você não vai poder morrer, você vai perder a perna. O nível da maldade. O diabo veio matar, roubar e destruir. E se ele encontra um coração que abriga essa vontade de ser rico, essa vontade de ter poder a qualquer preço, ele entra e contamina. E cabe a você neutralizar isso. Não precisa violência. Estamos na época da diplomacia, por enquanto. A diplomacia é a melhor área para se guerrear, porque ainda estamos em palavras, ainda podemos falar. Depois vem a sufocação, a época que não se fala mais nada. E depois chega a injustiça, a época da dor e do sofrimento, aonde surgem as guerras verdadeiras. Aí depois fica aquela história, você era comunista, você era da ditadura e você não sabe quem é que está com a razão, e na verdade o povo lá atrás não brigou e deixou chegar tudo isso. E aí chega as mortes, injustiças, torturas, e no futuro tem outros que apoiam isso. Então é isso aí, galera. Infelizmente, é a vida.